de regresso a Motores, o seu espaço semanal dedicado ao desporto automóvel. Nesta edição de Motores, começamos por olhar para o resumo do Nacional de Velocidade de 2014. Após uma temporada em cheio no Moto 1000 GP no Brasil, Miguel Praia olha à distância para o motociclismo nacional. O Campeonato Nacional de Velocidade de 2014 ficou marcado pelo fim dos GTs e a passagem para os protótipos, com muitas equipas a lançarem-se neste novo campeonato com novas regras e onde a passagem pelas rampas passava então a ser uma realidade. Início então da jornada de abertura do Campeonato Nacional de Velocidade, com as atenções centradas no piloto de Braga, Carlos Vieira, que arrancava da pole position e que rapidamente imprimiu um andamento impressionante, chegando mesmo a ganhar mais de 1 segundo por volta aos seus perseguidores, tendo ao final de 3 voltas mais de 2 segundos de vantagem para José Pedro Fontes, que ocupava então o segundo lugar. A supremacia do Tatus preparado pela Veloso Motorsport era evidente e com 14 voltas cumpridas tinha já uma vantagem de 18 segundos para o carro da Sports & New, conduzido neste primeiro turno por José Pedro Fontes, que trazia na sua traseira o italiano Stefan De Val. Na quarta posição estava o campeão nacional de 2013 de GTs, César Campanisso, a mais de 19 segundos do líder. Carlos Vieira era assim o primeiro líder da corrida, construindo uma vantagem enorme antes da troca de pilotos, para o qual entrou nas boxes com 21 segundos de avanço para José Pedro Fontes. Contudo, Stefan De Val e César Campanisso já tinham encostado no carro de José Pedro Fontes e entraram juntos nas boxes, protagonizando um dos momentos da corrida. É que o italiano, que se apresentou sozinho em Braga devido a compromissos profissionais do seu irmão Nicola, conseguiu sair do pit lane primeiro que o jovem piloto da Nova Driver, Francisco Abreu, que perdeu mais tempo para iniciar o seu turno de condução. Já o líder da corrida, Carlos Vieira, bateu o recorde da pista, tendo entrado depois dos seus adversários nas boxes para que Carlos Vieira entregasse o volante do Tatus a Pedro Salvador. No entanto, o carro italiano teve dificuldades na ignição que relegaram a equipa da Veloso Motorsport para o quarto lugar. Assim, quando Pedro Salvador conseguiu finalmente entrar em pista, o acelerador ficou preso após poucas voltas e o piloto de Chaves teve de abandonar após uma saída de pista. Com o abandono de Carlos Vieira e Pedro Salvador, beneficiou o italiano Stefan De Val, que nesta fase já estava na frente da corrida com uma vantagem confortável sobre Francisco Abreu. O jovem piloto madeirense ocupava a segunda posição, um bom resultado para este jovem Francisco Abreu, que na tentativa de recuperar a sua desvantagem face ao líder, acabou por cometer um erro na saída da curva 3, entrando em peão e não conseguindo voltar a colocar o Tatus da Nova Driver em funcionamento, desistindo a 10 voltas do final da prova, um revés na aspiração da equipa de Sintra. Com mais este abandono, a Wolf colocava 2 carros no pódio final, já que António Ricciardi e Nuno Santos aproveitaram da melhor maneira os abandonos na frente da corrida para, com uma prova consistente e segura, subirem ao terceiro lugar, terminando, contudo, a uma volta do vencedor. A segunda posição foi para Miguel Barbosa, ele que aproveitou as incidências da corrida para subir ao lugar intermédio do pódio, mas já muito distante do líder da corrida. Miguel Barbosa terminou a 1 minuto e 6 segundos do italiano De Val. O resultado é bom, fizemos o segundo lugar, era um bocadinho uma incógnita o que é que seria este início do campeonato. Sabemos que conseguimos ser rápidos em sessões curtas, mas ainda não conseguimos encontrar uma boa afinação de corrida. É normal, não fizemos nenhuma corrida ainda, não conseguimos fazer stints muito grandes, temos que trabalhar nisso. Vamos alterar agora o carro para a segunda corrida e esperar estar mais fortes na segunda corrida em termos de ritmo de corrida. A vitória, essa sorriu a Stefan De Val, um piloto italiano mais adaptado a provas ao volante do competitivo Wolf GT 808-38, que em Braga não facilitou, entrando a vencer neste Campeonato Nacional de Velocidade. We had a bit of luck. I think that we also set up the car so it wasn't too hard on the tires, because I saw that the pace also was reduced a lot in the last part of the race for everybody, but our car was more consistent, so probably we should have worked on that also for qualifying, but still.
Aqui o momento em que os bólides dão início à segunda prova do fim de semana, com Pedro Salvador a voltar a largar muito bem e a levar atrás de si o Francisco Abreu e o italiano Stefano De Val, bem como o Miguel Barbosa. Pedro Salvador era assim o primeiro líder da corrida, com o Tatus que divide com Carlos Vieira a voltar a ter problemas com o acelerador, que obrigaram o piloto Chaves a entrar nas boxes logo na primeira volta. Aqui o momento da paragem de Pedro Salvador nas boxes da Veloso Motorsport, uma jornada aziaga para a equipa que perdeu muito tempo atrasando-se irremediavelmente logo no início desta segunda corrida. Com Salvador fora da corrida pela vitória, Stefano De Val tinha o caminho aberto para conquistar a dobradinha em Braga na jornada de abertura do campeonato. O piloto da Wolf ficava assim com o caminho livre para a vitória, contudo Francisco Abreu, aos comandos do Tatus da Nova Driver, cumpriu um turno de condução de grande nível, pressionando fortemente o italiano durante as primeiras voltas e cavando alguma distância para Miguel Barbosa. Mais atrasado, seguiu a norma de Gonçalo Araújo e Miguel Cristóvão, que se viu obrigado a desistir ao cabo de 14 voltas. Um revés nas aspirações do campeão nacional de Sport Protótipos de 2013, Gonçalo Araújo, que depois do 8º lugar na primeira corrida, via-se agora obrigado a abandonar. Na luta da categoria GT, destaque para António Nogueira no Porsche 911 GT3R, que foi o melhor nas duas provas do fim de semana de Braga, ao alcançar um 7º e um 8º lugar respectivamente, relegando para a segunda posição a Mândio Dias ao volante também ele de um Porsche, mas um 911 GT3 Cup. Com a troca de pilotos, a luta pelo segundo lugar iria animar-se, aqui o momento em que Miguel Barbosa cede o carro a José Pedro Fontes, e logo a seguir é Francisco Abreu, que ao ser confrontado com o desgaste dos pneus, acabou por entrar nas boxes para a troca de pilotos. Este é o radical de Armando Parente e Rafael Lobato, que voltaram a ser os melhores da C3, somando um 7º lugar na geral. A recuperar posições depois do azar da primeira volta, Carlos Vieira acabaria por levar o Tatus da Veloso Motorsport ao 6º lugar da classificação final nesta segunda manga. Na frente da corrida só dava mesmo Stefano De Val, o italiano estava mais forte que a concorrência e só mesmo um azar mecânico iria fazer com que não repetisse a vitória alcançada na primeira manga. Na quarta posição terminou Eugénio e Sérgio Montes, que conseguiram repetir a posição da primeira prova. Na luta pelos lugares do pódio, César Campanisso continuou a debater-se com os mesmos problemas de aderência dos pneus traseiros, sendo impotente para contrariar a supremacia italiana, e tinha agora de se haver com a recuperação de José Pedro Fontes no Tatus da Sports & New. Fontes conseguiu chegar à traseira de César Campanisso, mas sem o conseguir atacar, pois os seus pneus também já não apresentavam as melhores condições. Para César Campanisso, o segundo lugar desta derradeira prova do fim de semana de Braga acaba por ser positivo depois das muitas dificuldades experimentadas com o desgaste dos pneus, que forçaram a profunda concentração para evitar um peão. Eu reparei que ele não conseguia estar muito próximo e pensei para mim mesmo que ele estava com dificuldades também, já que ele na primeira corrida também teve dificuldades, por isso mantive a concentração, não foi fácil. Mas pronto, o segundo lugar foi possível. Até ao final da corrida, Stefano De Val construiu uma vantagem que ficou perto de prefazer uma volta completa à pista bracarense, sendo em alguns momentos da corrida 3 segundos mais rápido que os seus rivais, o que diz bem da valia deste italiano do Wolf G808. I had a great start, was able to become seconds before the first corner, and then had no problem following the first one, and when he came into the box, I don't know why, and then from then I was leading the race and just again working on my pace and increasing the gap between my followers. A segunda prova foi então a mítica rampa da Valperra, que não agradou um grande número de equipas que não viram com bons olhos este regresso da velocidade às rampas, acabando por faltar a esta prova. Feitas as apresentações, as hostilidades abriram logo no sábado com a primeira subida, à altura em que Pedro Salvador colocou concorrência em sentido. Como peixe na água, o jovem piloto que faz equipa com Carlos Vieira revelou ao que vinha nesta prova a mais carismática das rampas nacionais e assumiu desde logo a liderança ao rodar mais rápido que os seus adversários. Na
segunda posição ficava o Tatus de Miguel Barbosa a 5 décimas do primeiro, o que revelava um bom desempenho da equipa Sports & New, menos habituada a estas andanças das rampas e da montanha, mas que parecia disposta a encaixar o maior número de pontos possíveis para se manter na luta pela conquista do Campeonato Nacional de Velocidade. Na terceira posição terminavam os irmãos Montes, eles que conseguiam aqui um bom desempenho nesta primeira subida. Já entre os GTs, António Nogueira não deixava os seus créditos por mãos alheias e, mais adaptado às provas de montanha, era o mais rápido e a deixar claro que não iria facilitar e mostrava-se assim atento à luta dos da frente no Campeonato Nacional e disposto a aproveitar qualquer deslize dos seus adversários. Aliás, António Nogueira conseguiu ser o 17º à geral absoluta neste primeiro dia e o melhor colocado entre os que tripulavam carros convencionais, sentindo-se como sempre bastante à vontade neste tipo de traçado. Já Gonçalo Manu e Manuel Castro deram espetáculo na primeira subida, acabando contudo por não conseguir fazer melhor que o seu adversário mais direto. A história deste primeiro dia de competição ficou contudo marcada pelo acidente ocorrido na segunda subida de prova, um violento acidente de Sérgio Montes ao volante do Norman que impediu todos os outros pilotos de entrar em ação nesta segunda prova de Valperra. O jovem piloto destruiu todo o flanco esquerdo do protótipo preparado pela Veloso Motorsport, escapando no entanto ileso ao embate e não ganhando para o susto. Ora, este acidente acabou por levar a organização a interromper a subida dos restantes carros. Depois de ter saído na frente da classificação no sábado, Pedro Salvador e Carlos Vieira voltaram a mostrar-se intratáveis para a concorrência no derradeiro dia de prova, com o Tatus PY112 a mostrar-se em excelente plano, depois dos problemas que registrou na primeira prova da temporada. Pedro Salvador e Carlos Vieira mantiveram a liderança e conseguiram uma vitória sem problemas nesta segunda ronda da temporada. O reencontro com a Valperra foi ótimo, como eu previa. É sempre um prazer vir à Valperra e fazer esta prova. Realmente este ano tiveram reunidas todas as condições para ser um sucesso, muito público, muitos concorrentes. Para nós um desafio diferente, com algumas novidades à mistura, um carro diferente, mas um balanço muito positivo do que conseguimos fazer nesta prova. Miguel Barbosa e José Pedro Fontes tudo fizeram para conseguir aproximar-se dos tempos efetuados pela dupla vencedora e conseguiram mesmo rolar mais rápido, notando maior adaptação à rampa da Valperra e maior equilíbrio entre as forças em luta nesta segunda jornada da temporada. A equipa da BP Vodafone Ultimate acabaria por terminar na segunda posição, o que constituiu um bom resultado para uma equipa pouco ou nada habituada a estas rampas. Foi uma prova difícil, foi a primeira vez que fizemos uma prova de rampa, é todo um conceito novo, não tivemos a oportunidade de treinar com o carro de corrida aquilo que gostaríamos ou aquilo que precisaríamos, no entanto foi mais uma experiência, tentámos fazer o nosso melhor e o nosso objetivo aqui era pontuar para o campeonato e daí a nossa presença aqui e foi isso que fizemos. Já depois desta entrevista, a equipa de Miguel Barbosa e José Pedro Fontes acabaria por ser afastado do segundo lugar pelo facto de não ter comparecido na quarta subida. Com esta decisão, o Colégio de Comissários considerou que a equipa não reunia requisitos mínimos para ser classificada. Com esta situação, António Nogueira ascendeu à segunda posição, já que Eugénio e Sérgio Montes não alinharam neste segundo dia da Valperra por não terem conseguido colocar o Norma M20 FC a andar depois do forte despiste da véspera. António Nogueira conseguia assim um excelente resultado nesta segunda prova da temporada, apesar de todas as dificuldades. Foi um pouco mais difícil porque eu tive que correr com os pneus que já tinham algum uso. Obriga que uma pessoa tenha que correr com uma marca, pronto, são as regras, e isso custou-me que algum tempo de subida por voltas derivado aos pneus estarem bastante já fatigados. De qualquer maneira,
foi baixando de volta por volta, mesmo os pneus depois de estarem fatigados ainda continuei a baixar e na última subida penso que fiz um tempo muito bom, muito bom. Na terceira posição, terminou o Porsche de Gonçalo Manu e Manuel Castro, que desta forma ascenderam ao lugar mais baixo do pódio. Miguel Praia é um dos poucos pilotos portugueses que mantém uma carreira fora de Portugal no motociclismo de velocidade. O piloto algarvio, que nos últimos anos tem alinhado no Brasil no competitivo Moto 1000 GP com a equipa da Center Moto, tem conseguido conquistar o seu espaço fora do seu país. Do outro lado do Atlântico, Miguel Praia olha com tristeza para o panorama do motociclismo nacional de velocidade, onde dificilmente vai regressar um dia. Olhando para este panorama do campeonato nacional, eu acho que não é animador para nenhum piloto correr nestas condições. Falta promoção, falta pilotos, faltam as marcas estarem envolvidas também. Eu acho que neste momento o campeonato nacional não tem nenhum atrativo. Tirando o tempo de pista, que uma pessoa se possa divertir em pista, tirando isso, não existe nenhum atrativo para voltar a correr em Portugal. Para o experiente piloto, o problema das provas em Portugal não se prende apenas com a crise económica que afeta o país, mas sim com a falta de um modelo. Tem a ver da forma como as coisas estão estruturadas. Acho que não tem a ver, às vezes, tanto como pelo facto de termos poder ou não financeiro. Não temos formação e formar um miúdo custa tanto como comprar uma mini moto de 150, 200 euros. Portanto, e envolver os motoclubes também nesta parte da formação, onde cada motoclube deveria ter um pequeno espaço, uma pequena moto para poder lançar 4 ou 5 ou 10 ou 15 miúdos, fazer uma captação, porque o motociclismo não faz sentido sem desporto. Aliás, qualquer modalidade não faz sentido sem desporto de competição. E o motociclismo não é exceção e acho que devia ser feita uma aposta forte nesse sentido. Certo que a Federação de Motociclismo tem uma missão difícil para inverter o atual cenário, Miguel Praia não esconde que Portugal pode e deve olhar para a realidade da vizinha Espanha e trilhar um caminho idêntico de forma a apostar nos mais novos. E temos tantos cartódromos e bons no nosso país e até qualquer parque de estacionamento faz uma corrida de minimotas. Portanto, falta vontade. E eu acho que falta vontade é trabalhar. É preciso arregaçar as mangas, ver o que é que os outros países têm feito neste sentido. E então em Espanha temos modelos magníficos. Atualmente temos os pilotos espanhóis a dominar 80% das corridas, ou se calhar até uma porcentagem maior, a serem vencidas pelos espanhóis. E é só copiar aquilo que eles fazem bem. Após mais uma temporada em que terminou o Campeonato Brasileiro de Moto 1000 GP na 4ª posição, Miguel Praia aponta já baterias para a próxima temporada, que mais uma vez não vai passar por Portugal. Da Falperra, o Nacional viajou para a rampa da Serra da Estrela, prova marcada também pela ausência de muitas equipas. Por isso, as hostilidades voltaram a estar em destaque no regresso das corridas a Vila Real. Olhamos então para a primeira corrida desta jornada do Racing Weekend em Vila Real, um arranque rápido dos primeiros da grelha de partida, com Gonçalo Araújo a liderar as operações depois de ter realizado o melhor tempo nos treinos cronometrados. Mas logo na primeira volta ao carro dos líderes do campeonato, José Pedro Fontes e Miguel Barbosa, nesta corrida aqui conduzido por Fontes, acabava mais cedo a prova devido a um toque. Veja-se o estado em que ficou o Tatus PY012 da equipa BP Ultimate Vodafone. Era o abandono prematuro do líder do campeonato, que não começava assim da melhor maneira esta ronda de Vila Real. Na frente da corrida, o Norma MV FC da Araújo Competição liderava a prova, mostrando que havia realizado um bom trabalho de casa e que depois da sua ausência das provas de rampa, teriam de contar com ele para as contas do campeonato. Contudo, pouco antes do quarto de hora de prova e numa altura em que se aproximava a hora para a troca de pilotos, Gonçalo Araújo, pressionado por Pedro Salvador, numa altura em que começava a chover em Vila Real, cometeu um erro na entrada para o circuito antigo, sendo forçado a abandonar devido a despiste, deixando assim Pedro Salvador isolado no comando da prova, com mais de 50 segundos de vantagem para o carro de Francisco Abreu, da Nova Drive, e para o Wolf GB08 de Stefan Val. Com o piso cada vez mais molhado, assistiu-se então à entrada em cena do safety car e na troca de pilotos a equipa da Veloso Motorsport não baixou os braços, manteve-se na liderança até à bandeira de xadrez. Foi uma corrida difícil, o início da corrida foi complicado pela luta que tive com o Gonçalo. Consegui manter atrás dele relativamente perto, pensando na gestão da prova, como sabia o andamento que o Carlos iria ter na segunda parte. Depois o Gonçalo cometeu aquele pequeno erro, passamos para a frente e quando começou a chover com slicks foi um momento da prova muito delicado, a pista estava muito escorregadia
mas procurei não cometer nenhum erro, trazer o carro são e salvo até à troca de pilotos, para que depois o Carlos conseguisse cumprir a parte dele. E como é que foi a segunda parte da corrida, já com chuva? Eu entrei, tivemos que entrar em pista com os pneus slicks, porque não podemos fazer a troca de pneus na troca de pilotos, e sabíamos que estava safety car em pista, então eu aproveitei, entrei e trocamos para pneus de chuva. Nessa altura entramos para a pista, estava o safety car, ainda demos 4 voltas e acabou por ser uma corrida de gerir até ao fim, porque acabámos por estar em primeiro e foi só acabar a corrida. Atrás de Salvador e Vieira, o jovem Francisco Abreu, que realizou uma excelente corrida a solo no Tatus da Nova Driver. O piloto madeirense queixou-se, contudo, da dificuldade em perceber quando foi dada a indicação de corrida à chuva por parte da organização, algo que também afetou a equipa da CRM. Ora, estas duas equipas só optaram por colocar pneus de chuva numa fase mais tardia da corrida e depois do líder da prova já o ter feito. A terceira posição nesta primeira corrida de Vila Real foi para o radical de Rafael Lobato e Armando Parente, que terminaram na frente do italiano Stefan De Val no Wolf oficial da CRM e o vencedor da primeira jornada do campeonato. Destaque ainda para Gonçalo Manaú e Manuel Castro, que foram os vencedores da categoria GT, tripulando um Porsche GT3 Cup, beneficiando da melhor forma do abandono prematuro de António Nogueira e António Coimbra, que pilotando um Porsche 911 eram sem dúvida os mais sérios candidatos à vitória, mas cedo ficaram pelo caminho. Uma nota ainda para Joaquim Teixeira e Joaquim Santos, foram os melhores entre os carros de turismo, conseguindo levar o Seat Leon Supercopa ao 9º lugar da geral e ao primeiro entre os carros de turismo. O segundo dia de prova em Vila Real voltou a ser marcado por muita animação. O arranque desta derradeira corrida, que contou com muito público nas bancadas, foi o italiano Stefan De Val no Wolf G808 a dominar, superando o autor da pole position, Carlos Vieira. O vencedor das duas primeiras corridas do ano em Braga voltava a mostrar-se muito competitivo e rodava rápido na frente do Tatus da Veloso Motorsport. Contudo, a liderança do piloto da CRM foi solo de pouca dura, já que à terceira volta das 22 ao circuito de Vila Real, Carlos Vieira recuperou a liderança e mantinha-se muito rápido, ganhando vantagem sobre os seus mais diretos adversários. Vieira começava assim a consolidar a liderança, afastando-se do piloto da Wolf CRM, que, no entanto, conseguiu manter-se no segundo lugar até à paragem obrigatória nas boxes. Com a troca de pilotos, Francisco Abreu, no Tatus da Nova Driver, subiu para o segundo lugar, agora atrás de Pedro Salvador, mas com uma vantagem confortável sobre o italiano De Val. Gonçalo Araújo e Miguel Cristóvão realizaram uma corrida de trás para a frente, com Gonçalo Araújo a ser mesmo o mais rápido em pista nesta fase da prova. Contudo, foi Miguel Cristóvão que, numa manobra arriscada mas brilhante, conseguiu superar Francisco Abreu para entregar o Norma M20 FC de Araújo Competição em quarto lugar a Gonçalo Araújo para o último turno de condução. Contudo, um acidente com o Austin Martin de Carlos Alonso e Francisco Carvalho na volta 18 obrigaram à entrada do safety car em pista, o que levou ao reagrupamento do pelotão. Ora, aproveitando a presença do safety car em pista, Gonçalo Araújo, no último turno de condução, conseguiu superar primeiro Francisco Abreu e depois Stefan De Val nas escassas 2 voltas limpas que sobraram na corrida e chegar então ao segundo lugar. À sua frente, o carro de Pedro Salvador e Carlos Vieira estava já demasiado longe para que o piloto Araújo Competição conseguisse chegar ao líder da prova. Com esta vitória, a terceira consecutiva no campeonato, Pedro Salvador e Carlos Vieira assumiram a liderança do Nacional. Correu bem, saímos da pole, acabei por arrancar bem, mas o carro do Stefano acabou por ser mais rápido, acabou por passar para a frente, depois tive que ir, comecei a pressionar e acabei por passar na segunda ou terceira volta e depois foi aumentar o máximo de vantagem, dar o máximo de vantagem possível para depois passar o carro ao Pedro, para o Pedro terminar a corrida a gerir também. Entre os GTs, António Nogueira e António Coimbra em Porsche não deram hipótese à concorrência e desta vez venceram mesmo e de forma brilhante esta segunda prova de Vila Real.
Entre os carros de turismo, Manuel Pedro Fernandes esteve em destaque ao vencer ao volante do Seat Leon. Chegámos ao fim de mais uma edição de Motores. Estamos de regresso dentro de uma semana para lhe voltarmos a dar conta de todas as novidades do desporto automóvel.